Se você está afundado em dívidas, não consegue mais pagá-las sem comprometer o seu próprio sustento e o sustento da sua família, o vídeo de hoje é para você. Já imaginou poder reunir todos os seus credores, fazer uma proposta de repactuação das suas dívidas para pagamento em até 5 anos e com a primeira parcela paga em até 180 dias? Pois é, existe essa possibilidade através da lei do superendividamento, que foi uma lei criada em 2021 para proteger aquele consumidor considerado superendividado. Então, no vídeo de hoje, eu vou esclarecer melhor do que se trata essa dívida, quem é considerado um consumidor superendividado, quais são as dívidas que podem ser abarcadas nesse pacote de renegociação, qual é a postura que o credor precisa tomar quando chamado para esse tipo de negociação e o que precisa ser feito, o que o consumidor precisa fazer para poder se beneficiar dessa lei. Então, se você quer saber mais sobre essa lei do superendividamento e o que você precisa fazer a respeito, fica comigo até o final desse vídeo. A lei do superendividamento, na verdade, foi criada para trazer alguns dispositivos legais, acrescentar alguns artigos ao Código de Defesa do Consumidor. Através dessa lei, foram criadas algumas medidas de segurança para que o consumidor que esteja com débitos excessivos, ele possa continuar provendo a sua subsistência, a subsistência da sua família e conseguir pagar o seu credor. Então, através dessa lei, é possível que o consumidor, esse consumidor que esteja numa situação de superendividamento, ele possa repactuar suas dívidas e não comprometer dessa forma o teu mínimo existencial. O mínimo existencial, ele é o conjunto de direitos que asseguram ao consumidor uma vida com dignidade. Então são aqueles direitos básicos à alimentação, ao transporte, à segurança, à educação, que garantem que o consumidor, que o cidadão e a sua família possam ter ali uma vida digna. Então, a partir do momento que aquele consumidor, ele para pagar aquelas dívidas, na verdade, ele começa a comprometer o teu sustento e o da sua família, ele pode ser considerado já um consumidor super endividado. Então, uma regrinha simples, uma regra básica, é o seguinte: a partir do momento que o consumidor está na dúvida se ele paga uma dívida ou coloca comida na mesa na família dele, ele provavelmente está numa situação aí de desespero, de desamparo, e vai ser considerado aí pela legislação um super endividado. Então, em resumo, o excesso de dívidas de um lado, o consumidor que está com o excesso de dívidas, e essas dívidas, o pagamento dessas dívidas compromete a sua subsistência. Então, num exemplo prático, se um consumidor ele tem ali um salário, uma renda mensal de R$2.000, mas só para pagar a dívida ele está gastando R$1.500, com certeza ele está numa situação aí de superendividamento, porque com o que sobra ele não vai conseguir prover aí as suas necessidades e as necessidades da sua família. E quais são as dívidas que são consideradas aí num plano de repactuação que o consumidor pode propor? Que tipo de dívida? Será que são todas elas? Então, na verdade, a legislação ela traz algumas exceções, tá? Então, via de regra, aquelas dívidas relacionadas ao consumo, à prestação de serviços contínuos, essas entram no plano de repactuação. Agora, dívida em que houve uma garantia real, Por exemplo, o consumidor fez a aquisição de um veículo através de um financiamento e o próprio veículo foi utilizado como garantia. Então, essa dívida ela não entra nessa repactuação, porque em tese aquele veículo ele pode ser utilizado para pagar aquele débito, créditos imobiliários e dívidas que tenham sido feitas ali para aquisições de luxo, de alto valor, esse tipo de dívida aí não entra nessa repactuação. Então, aquele consumidor que está com empréstimo pessoal, fez empréstimo pessoal às vezes para quitar um cheque especial, um cartão de crédito, ele começa a ter uma série de dívidas, tá devendo na conta de luz, a conta de água. Então, essas dívidas elas entram no plano de repactuação. É importante lembrar também que é preciso ser considerado um devedor de boa-fé. Não adianta
o consumidor ele fazer um empréstimo, utilizar aquele dinheiro e depois simplesmente falar, por exemplo, que não tem condições de pagar. Tá? Nesse caso, ele pode ser considerado como um consumidor de má fé e, além de não conseguir fazer a repactuação da dívida, né, não vai ser considerado um super endividado, ele também pode responder aí civil e criminalmente pelas suas atitudes, né? Então é muito importante lembrar disso, né? Tem que ser aquele consumidor que comprove, que demonstre que acabou se endividando, né? Foi um descontrole financeiro que ele teve, mas foi por um motivo de força maior, ou uma falta de educação financeira, teve alguma urgência na família, enfim, ele não queria estar naquela situação e hoje ele precisa da ajuda do Estado, né, através da aplicação da lei, para poder sair dessa situação.